Sabe, pode não parecer, mas tem um mundo de ciência fascinante escondido em cada alimento que a gente come. Hoje, a gente vai usar estes slides para decifrar os códigos químicos que explicam, por exemplo, por que uma fruta escurece e como uma geleia consegue durar meses e meses na prateleira. Vamos juntos nessa jornada desvendar os segredos da cozinha. Vamos começar com um mistério que todo mundo já viu. Quem nunca cortou uma maçã bonita e poucos minutos depois ela já estava com aquela aparência marrom, meio triste? Pois é, esse é só o primeiro dos enigmas que a gente vai solucionar hoje. E que tal este, hein? Um pote de geleia, que é feito de fruta fresca, pode ficar meses, às vezes até anos, guardado fora da geladeira. Como é que pode uma coisa dessas, se a fruta in natura estraga em poucos dias? Tem truque aí. E para fechar essa rodada de perguntas, aqueles kits de salada ou legumes já cortadinhos no supermercado, eles estão sempre ali com uma aparência perfeita, cores vibrantes, como se tivessem sido preparados na hora. Qual será a mágica por trás disso? Bom, não é mágica e as respostas estão chegando. A solução para todos esses mistérios, acredite se quiser, está em 5 componentes químicos fundamentais. Pensa neles como os protagonistas que ditam todas as regras do jogo dentro de cada alimento que a gente consome. E aqui estão eles, os nossos 5 protagonistas: a água, os carboidratos, as vitaminas, os minerais e os pigmentos. Cada um deles, como a imagem mostra, tem um papel fundamental, influenciando o sabor, a cor, a textura e, o que é super importante para a nossa conversa, a validade dos alimentos. Vamos começar com a água. Mas não é só pensar nela como algo que molha, como umidade. A água é, disparado, o fator mais importante quando o assunto é a conservação de alimentos. E para entender o poder da água, a gente precisa conhecer um conceito-chave: a atividade de água, ou AW, como a gente chama. O pulo do gato aqui não é quanta água tem do alimento, mas sim quanta dessa água está disponível, ou livre, para os micróbios usarem e para acontecerem as reações químicas. É uma escala bem simples que vai de 0 a 1. Agora, olha só como essa tabela deixa tudo mais claro. As frutas frescas têm uma atividade de água altíssima, quase 1. É por isso que estragam tão rápido. Já a geleia, tá vendo? Tem bem menos. E os biscoitos e a farinha, quase nada de água livre. Isso aqui mostra o conceito na prática, de forma bem visual. E aqui está o número mágico que a indústria de alimentos adora. Abaixo de 0,6 de atividade de água, a grande maioria dos micro-organismos simplesmente não consegue crescer, não consegue se multiplicar. Esse é o alvo para garantir que um produto dure muito tempo na prateleira. E com isso, resolvemos o mistério da geleia. O açúcar ali não serve só para adoçar, não. Ele funciona como uma esponja molecular, sabe? Ele agarra as moléculas de água, deixando elas presas, indisponíveis para os micróbios. É por isso que um pote de geleia dura uma eternidade. E já que a gente falou tanto de geleia, vamos mergulhar em outro componente-chave dela, os carboidratos. Eles não são só açúcar para dar energia. Eles são os verdadeiros arquitetos da comida, responsáveis pela textura de tudo, desde a crocância de um biscoito até a firmeza de um gel. E por falar em textura, essa frase aqui é um clássico, não é? Puxa vida, minha geleia ficou líquida, não deu o ponto. Pois é, a resposta para esse drama de cozinha está num tipo bem específico de carboidrato. O segredo aqui é um equilíbrio perfeito, quase uma dança química. A pectina, que é o nosso carboidrato estrela, precisa de 2 coisas para conseguir formar aquela rede que cria o gel: um ambiente ácido na medida certa e muito açúcar. Sem esse trio funcionando em harmonia, o gel simplesmente não acontece. Ok, agora vamos falar dos componentes mais delicados da nossa comida: as vitaminas, que nos dão os nutrientes, e os pigmentos, que dão a cor. Pensa neles como os artistas mais sensíveis do grupo. Eles são super frágeis e se degradam com muita facilidade. O primeiro grande inimigo deles é o calor. Processos como a pasteurização, por exemplo, são essenciais para a segurança do alimento, mas o calorão acaba destruindo algumas vitaminas bem preciosas no caminho, como a famosa vitamina C. O segundo inimigo é a luz. Já reparou que alguns sucos e leites vêm naquelas caixas totalmente fechadas, que não deixam a luz passar? Então, não é à toa. É justamente para proteger os pigmentos e as vitaminas da ação destruidora dos raios UV. E por último, mas com certeza não menos importante, o oxigênio. O simples contato com o ar pode dar início a um processo chamado oxidação, que não só acaba com as vitaminas, como também faz as cores vibrantes dos alimentos irem embora. E essa palavrinha, oxigênio, nos leva direto de volta para o nosso primeiríssimo mistério. Certo. Agora que a gente já tem todas as ferramentas, chegou a hora.
Vamos finalmente encarar de frente o enigma da maçã que escurece. O que acontece ali é uma reação química que a gente chama de escurecimento enzimático. Funciona assim, de um jeito bem simples. Quando a gente corta a fruta, uma enzima, a tal da PPO, que estava guardadinha lá dentro, finalmente encontra duas coisas, o oxigênio do ar e outros compostos da própria fruta. Quando esse trio se junta, bum, eles criam as melaninas, que são justamente os pigmentos escuros que a gente vê. Tá, mas e aí, como a gente impede isso? A ciência nos dá várias cartas na manga. A gente pode usar algo ácido, como suco de limão, para mudar o ambiente, pode usar um pouco de calor para desativar a enzima, pode tirar o oxigênio de perto com uma embalagem a vácuo ou simplesmente colocar na geladeira para deixar a reação toda bem mais lenta. E com isso, mistério final resolvido. Aqueles vegetais pré-cortados do mercado se mantêm frescos porque a indústria usa uma combinação inteligente de tudo isso que a gente viu. Eles controlam a atmosfera da embalagem para tirar o oxigênio, mantêm tudo refrigerado e muitas vezes usam a solução ácida para lavar os vegetais. Agora, para finalizar, vamos sair um pouco da nossa cozinha e dar uma espiada em como todos esses princípios químicos funcionam juntos na indústria de alimentos, em uma escala gigantesca. Tudo aquilo que a gente conversou sobre controlar o pH, ajustar a atividade de água, desativar enzimas, tudo isso acontece aqui, nesses tanques enormes e linhas de produção super precisas. É a ciência de alimentos garantindo que o produto chegue até a nossa casa seguro e com a qualidade que a gente espera. E para a gente fechar, essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. Entender a química por trás do que a gente come não é só uma curiosidade, é a base de tudo. Então, da próxima vez que abrir um pote de geleia ou cortar uma maçã, lembre que tem uma ciência incrível acontecendo ali, bem na sua frente.